Olá, queridos, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso IDV, Instituto de Desenvolvimento de Vidas, momento em que nós estudamos a palavra do Senhor Jesus. E nós, a Igreja Batista Cidade Jardim, nós estamos estudando sobre o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E é difícil imaginar a Bíblia sem este livro. Nós temos 4 relatos sobre a vida e o ministério do Senhor Jesus, mas somente um relato da igreja primitiva. Por esta razão, é de suma importância, é muito importante que este livro ocupe um lugar indispensável no cânon bíblico. O livro de Atos é um desafio para a nossa igreja nos dias de hoje. Quando comparamos nossa visão, dedicação, entusiasmo, confiança e poder do século 21 com os da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, reconhecemos que temos falhado, que temos deixado a desejar. No livro de Atos, vemos uma igreja perseguida, uma igreja sofredora constantemente, mas que crescia, queridos, crescia de maneira impressionante. Como é verdadeiro a famosa afirmação: o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. E, neste momento, eu tenho um objetivo com a nossa aula, com relação a vocês, e que, no final dessa aula, em primeiro lugar, que vocês saibam que o objetivo maior na vida do cristão deve ser a pregação do evangelho, em massa ou individual. Ou você prega a palavra para muitas pessoas ao mesmo tempo, ou você pode pregar, pode falar do evangelho transformador de Jesus para uma única pessoa. Em segundo lugar, que você possa sentir a triste realidade dos que não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador. E, em terceiro lugar, que após você saber, você sentir, agora você não pode continuar o mesmo. Você precisa agir, precisa tomar uma atitude de sair da inércia e viver diariamente com um firme propósito de levar as boas novas de salvação a todos. Então, estes são os objetivos, que você saiba, que você possa sentir e que você, após saber e sentir, você possa agir, que possamos sair da inércia a partir deste momento, a partir desta lição, que esta lição possa falar aos nossos corações e nós venhamos a sair e vejamos a necessidade de falarmos, de anunciarmos que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo pode transformar vidas. Então, vamos caminhar mais um pouco? O tema da nossa aula é evangelização, um dever de todos. Então, cabe a mim e cabe a você sairmos para falar do que aconteceu, como era a sua vida, o que aconteceu e como é a sua vida hoje. É testemunhar, é falar das boas novas de salvação. Então, nós precisamos sair para evangelizar. A palavra de Deus, lá em Atos 8:4, nos diz: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra.
E a gente vai ver, porque hoje nós vamos estar estudando o capítulo 8 do livro de Atos, então a gente vai ver que no versículo 5 do capítulo 8, diz o seguinte: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Então, indo Filipe, guardem este nome, né? Filipe. Mas, querido, quem é Filipe? Você já parou para saber de quem se trata esse Filipe? Se você tiver uma opinião aí, você pode colocar, né? Ah, era o apóstolo, era fulano, era Beltrano. Então, quem é Filipe? A gente tem que entender que existe aqui, na palavra de Deus, no Novo Testamento, vai falar de quatro Filipes, né? A Bíblia menciona, né, no Novo Testamento, 4 Filipes. O primeiro, dois era da casa de Herodes o Grande. O terceiro era Filipe, o apóstolo. E o quarto, que fala aqui em Atos 8, é o Filipe evangelista. Filipe evangelista. Na verdade, muitos cristãos não sabem que existe essa diferença. Se você não sabia, olha, não fique triste não. Tem muitos cristãos que não sabiam ou não sabem que existe essa diferença entre o Filipe apóstolo e o Filipe evangelista. E acabam confundindo os dois, juntando a história de ambos em uma única história. Esse equívoco não vem de hoje, olha, já vem de muito tempo, já há relatos da época dos pais da igreja, onde se nota essa confusão, né? Eusébio e Clemente de Alexandria foram os dois dos que parecem ter confundido os Filipes. Mas a gente vai ver, nós podemos notar aqui no relato de Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele teve essa preocupação de fazer essa distinção, de dizer de que Filipe estava se falando. Porque lá em Atos 8:1, vai dizer que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. E no versículo 4, somos informados que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra onde quer que fosse. Então, os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém. E os que haviam sido dispersos saíram de Jerusalém e iam pregando a palavra por onde quer que fosse. Então, já no versículo seguinte, encontramos a informação de que Filipe estava indo para uma cidade de Samaria. Atos 8:5 vai falar isso para a gente. Perceba a evidente distinção de que Lucas faz ao afirmar que, exceto os apóstolos ficam em Jerusalém, e os demais que foram dispersos, eles saíam, né, foram dispersos, eles proclamavam, eles falavam do que estava acontecendo na vida deles. E nessa dispersão estava Filipe, que aparece no versículo 5, que, obviamente, não é o Filipe apóstolo, já que os apóstolos, eles permaneceram na cidade de Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém. E Filipe não perdia tempo, ou não perdeu tempo, por onde ele ia, ele anunciava o evangelho de boas novas. Queridos, um dos textos que nos dá essa base bíblica, que nos exorta a sairmos para pregarmos o evangelho, é o livro de Marcos, lá no capítulo 16, de 15 a 20. E eu coloquei aqui para que a gente pudesse ler, né? Marcos 16, de 15 a 20. É o objetivo da vida do cristão, né? Nós precisamos fazer isto aqui. E disse-lhes, é importante aqui a gente saber
que quem está falando é o Senhor Jesus. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. 19, ora, o Senhor depois, guarde bem, no 19, ora, o Senhor depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. 20, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Então, eles saíram, depois que Jesus ascendeu os céus, diz que eles saíram e pregaram a palavra por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Então, é importante a gente ter consciência do objetivo da vida do cristão. É ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aqueles que nós queremos bem e também aqueles que a gente tem uma bronca, né? Aqueles que têm bronca da gente, a gente precisa falar do amor transformador do Senhor Jesus. Agora, vamos fazer aqui uma análise sintática. Eu não sou professor de português, já estudei muito tempo atrás, do versículo de Marcos 16, 15. Vamos ver o verbo dizer, né, aqui. E disse-lhes, ide por todo mundo, certo? Então, vamos ver aqui o verbo dizer. O verbo dizer aqui, ele é bitransitivo, quer dizer, ele é objeto direto e indireto, né? Quem foi que falou ou quem disse? Por isso que eu falei, preste atenção no versículo 19. O versículo 19 vai falar que o Senhor Jesus, então foi o Senhor Jesus que disse, né? Foi dado uma ordem pelo próprio Senhor Jesus, ide, né? Ide é uma ordem, é um imperativo, ide por todo mundo, ide você, ide eu também. Nós precisamos ir por todo mundo. Então, o verbo dizer aqui é bitransitivo. E quem falou foi o próprio Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Mas quem diz alguma coisa e diz a alguém. Disse o quê? Ide por todo mundo e pregai. Pregai o evangelho. E ainda tem a continuidade do versículo 16 ali. Então, quem diz alguma coisa e diz a alguém. Disse a quem? Disse a ele, disse a lhes, né? Disse a eles, aos discípulos, olha, vocês agora vão e pregue a palavra. Então, eu quero trazer agora esta lição para a nossa realidade, para que nós possamos fazer uma reflexão. Será que tem sido relevante para nós o trabalho de evangelização ou temos dado prioridade à manutenção da comunidade já existente? Ah, tá tão bom aqui, né? Climatizado, o som ambiente está gostoso, o louvor é joia. Olha, né? Façamos aqui 3 tendas. Não. Precisamos sair, precisamos falar, precisamos anunciar. Será que não tem faltado em nosso meio o amor pelas pessoas que não conhecem a Cristo? Quantas pessoas temos evangelizado durante os últimos anos? Já pensou se eles não tivessem saído e falado e anunciado? O evangelho não teria chegado até nós. Mas Filipe, ele saiu. Então, Filipe, ao ser disperso, ele entendeu o objetivo na vida de um cristão.
Então, a gente está falando do Filipe evangelista. Ele, ao ser disperso, ele, ao sair de Jerusalém, ele entendeu, olha, o meu objetivo é pregar a palavra do Senhor, é falar de Jesus a outras pessoas. E ele evangelizou várias pessoas ao mesmo tempo, como ele evangelizou individualmente. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a evangelização em massa, né? Filipe, ele não perdeu tempo, ele não ficava, por onde ele ia, ele anunciava as boas novas de salvação. Ele evangelizou em massa, ele entendeu o objetivo na vida do cristão, na vida do discípulo. Então, ele saía e evangelizava. E ele evangelizou em massa. E a palavra de Deus, lá no versículo 5, diz que Filipe foi para uma cidade em Samaria. Queridos, ele estava em Jerusalém, havendo perseguição lá, ele foi disperso, ele poderia muito bem ter ido para outro lugar, menos para Samaria. Por que eu estou trazendo isso? Porque havia uma grande hostilidade histórica entre os judeus e os samaritanos. Eles não se falavam, eles não se batiam, eles queriam ver os judeus queriam ver o samaritano longe da presença deles. Agora, por que isso? Né? Filipe, ele tinha um objetivo, ele não fez isso impensadamente. Ele sabia que os samaritanos também esperavam o Messias, e ele precisava falar, ele precisava anunciar, ele precisava falar para aquele povo que ele não se sentia bem, mas ele sabia que também eles necessitavam de ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nós vamos ver que ele teve um resultado sensacional, ele teve um resultado positivo com essa ida para Samaria. E a gente consegue ver isso lá em Atos 8:6. Olha que diz Atos 8:6. Diz assim a palavra de Deus: unânimes as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que ele realizava. Então, aqui diz, não foi uma pessoa, diz que as multidões. Então, Filipe aproveitou para falar em massa, para falar às multidões. E com isso, o que ocorreu? Né? Houve a manifestação do poder de Deus. Deus operava através da vida de Filipe. No versículo 7 nos diz: pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. Aleluia! É isso que acontece na vida do cristão quando deixa ser utilizado, quando é um instrumento utilizado por Deus para anunciar as boas novas. Houve grande alegria naquela cidade, houve, né, uma grande manifestação da graça de Deus na vida daquelas pessoas. Hoje também, querido, as nossas cidades estão precisando da proclamação da palavra, e cabe a mim, e cabe a você proclamarmos a palavra do Senhor Jesus. E o que Filipe fez com isto? Ele quebrou, né? Ele quebrou muros que existiam entre os judeus e os samaritanos. Ele não se importou, ele falou assim: eu vou lá, já que eu estou saindo de Jerusalém, eu vou para Samaria, porque eles precisam. Os samaritanos também estavam esperando pelo Messias, e ele foi levar. E olha, as pessoas deram crédito, ouviram
o que Filipe anunciava, o que Filipe pregava. Então Filipe quebrou a muralha entre os judeus e os samaritanos. Precisamos fazer o mesmo com a pregação do evangelho. Precisamos anunciar, precisamos falar de Jesus a quem gostamos e a quem nós, temos alguma rusga, alguma coisa com aquela pessoa. Não, aquela pessoa não merece ouvir do Senhor Jesus. Merece sim. Nós precisamos falar. Aquela pessoa que implica contigo, ou na academia, ou no curso, ou no trabalho, você precisa falar de Jesus Cristo para essas pessoas. E nós precisamos falar, proclamar da palavra. Nós precisamos fazer como Filipe. No lugar de construir muros, precisamos construir ponte, E essa ponte vai ser Jesus Cristo, e essa ponte vai te ligar, você e aquela pessoa. Então, vamos fazer como Filipe, pregando a palavra. Mas Filipe também, ele, ao ser disperso, ele entendeu o objetivo na vida do cristão. Qual é o objetivo na vida do cristão? É saber que precisamos anunciar, proclamar Jesus Cristo a outras pessoas. Então ele entendeu e ele evangelizou também individualmente. Nós vamos ver em Atos 8, de 27 a 40. Vejamos a quem Filipe evangelizou, Ele evangelizou individualmente e em Atos vai falar, a quem ele evangelizou. Então a gente vai ver aqui que Filipe, ele encontrou o etíope, um homem que Filipe encontrou é alguém de destaque no cenário judaico da Etiópia, daqueles dias, um tesoureiro ou ministro das finanças. Lucas diz que ele era alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Ele havia ido a Jerusalém para adorar. Versículo 27 vai nos mostrar isso. E isso pode significar que ele era judeu, ou por nascimento, ou por conversão, E Filipe, ele não perdeu tempo. O seu desejo de conhecer as Escrituras é realçado pelo fato dele ler. Ele estava em uma carruagem e estava lendo com grande dificuldade. Provavelmente, naquela carruagem, naquela época, as ruas não eram asfaltadas, devia sacudir bastante. E aquele etíope, ele estava com um desejo ardente no seu coração e estava lendo ali uma passagem que falava sobre Isaías. Contudo, o mais importante é saber que o Espírito Santo sabia do ávido desejo instalado no coração do eunuco. Por isso, disse a Filipe para que se aproximasse dele. E nós vamos ver isso no versículo 29. E Filipe se aproxima do etíope, do eunuco, e Filipe anuncia as boas novas para ele. A gente vai ver lá, está relatado em Atos 8, de 30 a 35. Então, Filipe, obedecendo ao Espírito Santo, aproximou-se e pergunta ao eunuco se ele compreendia o que estava lendo. E a resposta do eunuco, daquele etíope, foi bastante surpreendente e, ao mesmo tempo, comum. Ele teve a humildade para dizer que não entendia e precisava de ajuda para compreender. O que me espanta, queridos, é o número de pessoas que não entendem as Escrituras e que precisa de alguém que as ensine. Olha, Deus está contando comigo e com você para que nós possamos anunciar, falar, explicar as Escrituras, explicar a palavra de Deus para essas pessoas que não estão
ou não estão lendo, ou leem e não entendem. Então, Deus quer usar a mim e a você neste caso. Por isso, eu faço um apelo: não deixe de assistir às nossas aulas. Por quê? Você vai aprender, você vai ter condições depois de explicar a outras pessoas. Então, se tem pessoas que não está entendendo da palavra, Deus está contando contigo. Leia a palavra diariamente, procure, se tiver dúvida, procure um dos professores do nosso IDV. Nós estamos aqui, pronto a tirar qualquer dúvida. Então, não deixe, porque você pode ser questionado, indagado a respeito de algum texto na Bíblia, e você precisa ter conhecimento. Da mesma forma que aquele etíope falou, teve a humildade de dizer: olha, como eu posso entender se não tem quem explique? E Filipe ali foi um instrumento usado, e você pode ser um instrumento usado também por Deus para explicar a palavra de Deus a outras pessoas. E com isso, o que acontece? Filipe batizou naquele mesmo momento, naquele mesmo dia, naquela hora ali, o etíope. Diante da explicação de Filipe, em cima do texto que o eunuco estava lendo, o eunuco ele entendeu sobre o Cordeiro de Deus que morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, e manifestou o desejo de ser batizado. Filipe, evidentemente, estava certo da profundidade e da solidez da decisão do etíope. Ele viu que realmente ele estava convicto daquela decisão. E nada restou a Filipe, já que o etíope falou: olha, eis aqui a água, o que me importa de ser batizado neste momento? E Filipe, então, o batiza naquela hora. E também Filipe foi retirado da presença do etíope. Olha só o que acontece, né? Filipe é levado para se aproximar desse eunuco. Filipe explica a palavra de Deus a ele. O eunuco, ele entende a palavra, ele entende que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se manifesta o desejo de ser batizado. Filipe o batiza. E depois, Filipe foi retirado da presença do etíope. Logo em seguida que ambos saíram da água, Filipe foi arrebatado pelo Espírito Santo do Senhor e achou-se em Azoto. Quer dizer, ele foi para outro lugar, para outra cidade. O eunuco seguiu seu caminho sem Filipe, mas foi acompanhado de Jesus e transbordando de contentamento. E com certeza, ele não guardou, o eunuco, o etíope, ele não guardou aquelas boas novas, aquele entendimento só com ele. Ele foi um canal que abençoou outras pessoas para onde ele foi. E é assim que Deus quer fazer em nossas vidas. Ele quer me usar, Ele quer te usar para que você transmita as boas novas para outras pessoas e que outras pessoas entendam e aceitem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aquela pessoa não guarde só com ela, que vai falar para as suas famílias, para os seus amigos também as boas novas de salvação. Concluindo, queridos, né? Então a gente viu em cima do capítulo 8 aqui, 2 exemplos do trabalho evangelístico de Filipe. Filipe entendeu qual era o objetivo na vida de um cristão. Então, em primeiro lugar, entre os samaritanos, foi uma espécie de evangelização em massa, né? Onde as multidões, como a gente leu aqui, né, no versículo 6,
unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que ele operava, que ele realizava. Então aqui Filipe, ele deixa Jerusalém, ele é disperso, ele começa a pregar a palavra do Senhor Jesus por onde ele ia, e ele vai para a cidade de Samaria, porque ele sabia que os samaritanos estavam também à espera do Messias, e agora ele sabia quem era o Messias, e ele precisava anunciar o Messias para os samaritanos. E entre os samaritanos foi uma espécie de evangelização em massa. Ele falou para uma multidão, né? Onde as multidões unânimes davam atenção às coisas que ele dizia. Então as pessoas prestavam atenção, as pessoas viam o que ele estava realizando, os sinais miraculosos que Filipe operou naquela cidade. E, em segundo lugar, com o etíope, encontramos um exemplo de evangelização pessoal, no qual o discipulador e o discípulo sentam lado a lado com a palavra de Deus aberta. E é por isso que eu quero encorajá-lo também a fazer parte de um PGM, pequeno grupo multiplicador, porque é neste momento que, quando você convida um amigo seu para estar em um PGM, ele vai ouvir da palavra de Deus de uma forma bem informal, né, sobre o evangelho transformador, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, que nós possamos, que essa lição venha trazer para nós, que nós precisamos anunciar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, que você possa ser como Filipe, o evangelista. Por onde você for, não importa, que você não possa perder tempo, mas que você possa vir a falar do Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Fiquem na paz. Tchau.